os amigos de casa, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos entrar na palavra agora, pega a sua Bíblia, vamos abrir no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1, é o texto que fala a respeito do milagre da pesca maravilhosa. Quantos acharam? Diga amém. O texto sagrado diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo na sua palavra. Me desperta, Senhor, a entender teu propósito para a minha vida, para que eu saia daqui livre, vivendo uma nova história, um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nosso Deus. Queridos, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que nós temos que dar a ele a maior importância em toda a nossa caminhada cristã. Que assunto é esse? É a renúncia. Se nós quisermos viver uma vida nova, plena em Deus, é necessário viver uma vida de renúncia. E o que é a renúncia? A renúncia nada mais é do que o abandono voluntário, uma desistência voluntária daquilo que aparentemente me custa algo para viver o propósito de Deus. É um abandono voluntário
de algo que me custa, que eu abandono pelo propósito de Deus na minha vida. E a realidade é que para se viver em Cristo, é necessário que haja essa renúncia. É necessário que nos custe algo viver em Cristo. E o que é que nos custa? Viver uma vida de renúncia. Para você estar aqui hoje, você teve que renunciar outros compromissos para estar aqui hoje. Sim ou não? É uma renúncia. Para que seja renúncia, tem que custar alguma coisa para a gente. Custou talvez você estar em sua casa para estar aqui hoje. A vida é assim. E tem muitas pessoas que querem servir a Jesus sem renúncia. E não tem como. Todos os dias, para servir a Jesus, eu tenho que aprender a renunciar. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que viver uma vida de renúncia. E isso é algo voluntário. É algo voluntário. Você tem que sentir isso pelo Espírito Santo. Não pode ser nada obrigado. É o Espírito Santo que move você a fazer. E você faz porque você crê na obra do Calvário realizada por sua vida. E por isso você vive uma renúncia para viver cada vez mais o plano e o propósito de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala do milagre da pesca maravilhosa. Jesus, ele entra no barco de Pedro, usa o barco de Pedro para pregar o Evangelho. Depois que ele termina de pregar o Evangelho, ele diz: Pedro, agora você faz ao mar alto e lance a rede para pescar. E ele foi. E ele disse: agora lança a rede. Ele questiona: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos um peixe sequer. Mas por que tu mandas? Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles escolheram uma quantidade de peixes tão grande que um barco só não foi suficiente. Ele precisou chamar os outros barcos, e a Bíblia diz que encheram ambos os barcos e quase iam a pique. E Pedro ficou tão envergonhado que ele disse para Jesus: Jesus, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E naquele momento, irmãos, depois que o barco estava cheio, Jesus disse para Pedro: Pedro, a partir de agora, você será pescador de homens. Você não vai ser mais esse pescador, não. Você vai ser pescador de homens. E no versículo de número 11, a Bíblia diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, deixar o barco vazio é fácil. Não custa nada. Mas os barcos estavam como? Cheios. Por que que Jesus não mandou eles deixarem tudo enquanto os barcos estavam vazios? Pedro havia acabado de ter a maior pesca da vida dele. Ele havia acabado de ter uma pesca extraordinária, tanto peixe que ele nunca viu na vida. Aqueles barcos que estavam vazios, agora estão cheios. E justamente no momento que o Senhor Jesus vê que aqueles barcos estão cheios, que ele diz para Pedro: Pedro, você vai deixar isso aí agora. E você vai ser pescador de homens. Irmão, só é renúncia quando custa alguma coisa para a gente. Porque se não custar nada para você, não é renúncia. Seria tão fácil deixar o barco vazio, não é verdade?
Mas agora ele está deixando não só o barco, mas também o maior resultado da sua vida profissional. O maior resultado da sua vida profissional, que a Bíblia menciona, se você ler o início desse texto, a Bíblia vai tratar isso como uma pesca. Pesca o quê? Maravilhosa. Então era um resultado maravilhoso, extraordinário que ele havia obtido. E você vê que Jesus, justamente nessa hora, agora que o barco estava cheio, agora que o barco estava transbordando, agora que eu ia pegar esses peixes aqui, ia comercializar, ia fazer dinheiro neles, o meu negócio ia mudar, ia melhorar mais, ia prosperar. Agora esse Jesus está mandando eu deixar tudo para deixar de ser pescador de peixe, ser pescador de homens. Não tem renúncia se não tiver um preço a ser pago. Se não tiver um desapego. Todo mundo quer deixar barco vazio, aí não é renúncia. É igual o cidadão, chega aqui na igreja, olha, eu estou desempregado, eu quero fazer a obra de Deus. Deus não chama desempregados. Quando Deus me chamou para pregar o evangelho, eu estava bem empregado. E com proposta de promoção ainda. Meu barco estava cheio. Porque renunciar, estando desempregado para fazer a obra, é a coisa mais fácil que tem. Só que a obra de Deus não é cabide de emprego. Não é. Então isso é muito interessante, nós precisamos atentar a isso. Porque aquilo que não custa nada para mim é renúncia, não é. Só é renúncia quando custa algo para mim. É algo que eu tenho que renunciar, que eu tenho que deixar, que vai mexer comigo, mas vou deixar por amor a Jesus. Vai mexer comigo. Imagina a dor que o Pedro sentiu. Nossa, que pesca que eu tive. Eu nunca tive uma pesca dessa. Mas ele teve que deixar tudo para trás para servir a Jesus. Irmão, será que nós estamos vivendo essa renúncia hoje? Será que estamos vivendo? Muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, mas elas não estão dispostas a viver isso. A abandonar, a deixar o que precisa deixar, a largar o que precisa largar. As pessoas estão apegadas tanto, muitas vezes, ao materialismo, a coisas prazerosas que dão prazer à carne, e não querem abandonar isso, fazer esse sacrifício por amor a Jesus. E elas pensam que vão se dar bem vivendo assim. Não! Elas vão de mal a pior, em decadência pura. Por quê? Porque a vida de Deus, ela está ligada à renúncia. A renunciarmos todos os dias. A não irmos para a questão de como o mundo vê as coisas, mas como Deus vê. Você quer saber do maior de todos os exemplos de renúncia? O Senhor Jesus. Ele era Deus, irmãos. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu esplendor. Ele abriu mão de ser Deus, de estar lá com Deus à direita do Pai. E tornou-se homem, porém sem pecado, servo obediente, que a Bíblia diz que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte que existia, que era a morte de salteador, de bandido. Ele sofreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, uma vida de renúncia, uma vida de vitória, uma vida de bênção, amém? Então eu preciso entender isso. Jesus renunciou, custou para ele, custou a própria vida, custou a sua posição de Deus, custou a sua posição de glória.
Mas a Bíblia diz que depois Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome a ele sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará esse nome, que é o nome de Jesus. E aqui vai, pega essa daí que é para você que quer viver uma nova vida com Deus. Preste atenção, toma posse. A recompensa da renúncia é a exaltação de Deus. A recompensa da renúncia é a exaltação de Deus. Se você viver uma vida de renúncia, Deus vai te exaltar. Pode ter certeza que Deus vai te exaltar. A recompensa de uma vida de renúncia é a exaltação de Deus. Não foi assim com Jesus? Deus não exaltou Jesus? Não deu a ele um nome sobre todo nome? Não fez isso na vida do Senhor? Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 2. Versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1, o texto diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora veja o que está escrito no verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo, repita comigo, o mesmo quê? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Sentimento de renúncia. Porque a Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de o quê? Um Deus que tomou forma de homem e também de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também, olha a recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A recompensa da renúncia é a exaltação de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sentimento do quê? De renúncia. De renúncia. Custou para ele o seu lugar de posição. Ele abriu mão de tudo. O dia que você quiser servir a Deus de verdade, você vai estar disposto a viver essa renúncia. Todo dia. Todo dia. Esse abandono voluntário, essa desistência de algo, por amor a Jesus, para viver o propósito de Deus. E isso está ligado a todas as áreas da nossa vida. Isso está ligado à vida profissional, à vida conjugal. Isso está ligado à nossa relação com o mundo,
a nossa relação com a nossa própria família, a relação com o cônjuge, está ligada a todas as áreas da nossa vida em geral. Jesus falou sobre isso. Vamos abrir agora em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a quem? A todos. Então essa palavra é para todos. Para mim, para você, para todo mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvar-se-á. Olha que interessante isso aqui. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu quero fazer duas observações no versículo 23. A primeira delas é que ele está dizendo, negue-se a si mesmo. O ato de renúncia é o ato também de negar a nossa própria vontade. Aquilo que é proveitoso aparentemente para nós. Pecado ou não pecado? Era pecado o barco de Pedro cheio? Não, mas ele deixou. Não era pecado aquilo. Mas não era propósito de Deus para ele. Tem coisa que não é pecado, irmãos, mas que a gente tem que renunciar por amor a Jesus. Pedro estaria pecando se ele dissesse, Senhor, eu não vou, agora o barco está cheio. Ele não estaria pecando, mas só que ele não estaria debaixo do propósito real de Deus. Adianta isso? Adianta caminhar fora do propósito de Deus? Onde é que ele foi mais feliz? Foi mais feliz na pescaria? Não, ele foi mais feliz pregando o evangelho, sendo o apóstolo Pedro, que a Bíblia diz que até a sua sombra curava os enfermos. Até a sua sombra curava os enfermos. Você não vai ser feliz completamente se você não estiver debaixo do propósito de Deus. Você vai ser uma pessoa frustrada a vida toda, querendo caminhar segundo o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Então não pense que você vai viver uma vida sadia, uma vida abençoada, caminhando o seu próprio coração, segundo o seu próprio coração. Você só vai ser realizado vivendo essa renúncia. E essa renúncia, a segunda coisa que eu quero que você preste atenção no verso 23, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua cruz dia o quê? Dia a dia. Ele está querendo dizer o quê? Todo dia. Todo dia, todo dia. Até o dia que Jesus te levar. É todo dia, irmão. Todo dia eu vou querer fazer alguma coisa que o Espírito Santo vai dizer assim, não faça. Mas eu tenho livre-arbítrio para dizer se eu vou fazer ou não. Todo dia o Espírito Santo vai me tocar. E vai dizer muitas coisas, ele vai até dizer, isso não é pecado, mas não é plano de Deus para você. Isso não é errado, mas não é plano de Deus para você. Se você quiser fazer, você pode fazer. Você não está pecando, mas você não está debaixo do plano de Deus. Todo dia. É dia a dia, irmão. É dia a dia. Você não vai estar pecando, ficando em casa, domingo, dia de estar na igreja buscando a Deus. Mas você também não estará debaixo do plano do Senhor. Pode ter certeza. E quando a pessoa não está debaixo do plano do Senhor, para ela cair no pecado é a coisa mais fácil que tem, gente. Para ela cair no pecado é a coisa mais... É a mesma coisa. Existe a luz, a penumbra e as trevas. Repita comigo, luz, penumbra e trevas.
A luz é a gente debaixo do propósito de Deus. A penumbra é quase trevas, mas ainda não é. É a gente caminhando só de acordo com o nosso querer, só de acordo com a nossa vontade. Quem está entendendo? Isso é penumbra. É pecado? Não, mas é quase. Quem está caminhando só de acordo com a sua carne, com a sua vontade, ainda não está no pecado. Mas está a um passo para se tornar pecado, para cair no pecado. Luz, plano de Deus. Propósito de Deus. Penumbra é o seu propósito, é você andando segundo o seu coração. É você buscando algo que não é pecado, mas não é plano de Deus para você. Para cair no pecado, chegar às trevas, está pertinho. Sim ou não? Bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Isso é muito sério. Eu preciso viver todo dia essa renúncia. Aí no verso 24 ele faz outra observação. Porque qualquer que quiser, então é uma questão de você querer ou não. Ele não está obrigando você. Amém? Não está obrigando ninguém. Ele diz qualquer que quiser. Não é obrigado. A gente não pode obrigar ninguém, irmãos. Eu não posso obrigar você a ser fiel a Deus. Eu não posso obrigar você a dar dízimo, a dar oferta. Eu não posso obrigar você a nada. É se você quiser. Eu não posso obrigar você a amar o seu cônjuge. É se você quiser. Só que tudo aquilo que você faz fora do plano e do propósito de Deus, você vai sofrer as consequências depois. Vai sofrer as consequências. Ele não está dizendo aqui, você tem que renunciar. Ele, se alguém quiser. Se alguém quiser salvar a sua vida. Então é uma questão de salvação. Se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas como assim? Para salvar a minha vida eu tenho que perder? Essa palavra aqui está dizendo o seguinte, você tem que perder a vida prazerosa, que dá prazer à carne, para ganhar a vida de Deus. Aí ele diz aqui, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Qualquer que por amor de mim perder. Irmão, eu perdi a minha vida de prazer lá no mundo. Eu alcancei a salvação porque eu renunciei àquela vida. E a salvação é uma questão de renúncia. Se alguém que quiser, não é você tem que fazer, é se alguém quiser. Quem está entendendo essa verdade, diga glória a Deus. Agora, toda renúncia, ela sempre vai custar alguma coisa. Aquilo que não custa, não é renúncia. Em certos momentos, Deus vai te colocar na parede. Não vai te obrigar, mas vai te mostrar. Escolhe. Usa o teu livre-arbítrio para o seu próprio benefício. Porque usar para o seu malefício vai ter consequências. Porque tem gente que usa o seu livre-arbítrio para o seu mal. Porque ele faz a escolha errada. Ele não usa o livre-arbítrio para o bem. Eu quero falar aqui a respeito de um texto da Bíblia, muito importante. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso de número 18. O texto diz, e Gade veio, naquele mesmo dia, a Davi e disse-lhe, sobe, levanta-te ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado.
E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me tenha custado nada, que não me custe nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Davi, ele viu que o povo estava sofrendo por causa de uma praga, uma peste que estava vindo. E ele veio para comprar uma eira, para fazer um altar, um pedaço de terra, para fazer um altar, para oferecer holocausto ao Senhor, para cessar aquele mal que estava vindo sobre o povo de Israel. O Araúna, quando vê o Davi chegar, quando vê os servos de Davi, procura se informar, e se não vir aqui comprar tudo que é necessário para fazer esse altar, para fazer esse holocausto para Deus. O Araúna disse: olha, tudo que você precisar é teu. Não precisa pagar não. Está aqui os bois, está aqui a eira, está tudo aqui. E o Davi disse: não, eu não vou oferecer algo ao meu Deus que não tenha me custado nada. Olha aí, o que é isso? Renúncia. É fácil oferecer a Deus o que não custou nada, né? Renúncia é aquilo que te custa. É aquilo que te custa alguma coisa. Ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado, que não tenha me custado nada. Irmão, a gente tem que oferecer a Deus aquilo que sempre nos custa algo. Isso aqui não está relacionado só ao lado material, financeiro, não. É tudo na vida, irmãos. Você está oferecendo o que hoje para Deus? O seu tempo, não é verdade? Custou para você. Você deixou muitos afazeres da tua vida para estar aqui. Sim ou não? Você está oferecendo o seu tempo a Deus. Alguns poderiam estar descansando hora dessa, porque teve um dia de muita luta, muito trabalho. Sim ou não? Então você está oferecendo a Deus as horas desse culto, o tempo desse culto, que te custou algumas horas de descanso, de prazer da sua carne, que você abandonou voluntariamente, deixou isso para estar aqui. É ou não é verdade? Isso é renúncia. Isso é renúncia, irmãos. Isso se aplica à vida financeira? Aplica. Mas se aplica também a todas as áreas da nossa vida. A tudo, 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 tudo. Se aplica a todas as áreas da nossa vida. Eu preciso viver a renúncia todo dia. E o que é renunciar? É abandonar voluntariamente.
é você desistir de algo voluntariamente. Não precisa ninguém falar, não. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo, isso aí não é plano de Deus para você. E eu volto lá atrás. Coisa que não é pecado. Mas não é plano de Deus. Não é pecado. Mas também não é plano. Aquilo que não é pecado, aquilo que não é pecado, que não é plano de Deus, eu renuncio para estar debaixo do plano de Deus. E aquilo que é pecado também eu renuncio para estar debaixo do plano de Deus, porque no plano de Deus eu sou muito mais realizado. Sou muito mais realizado debaixo do plano de Deus. Aquilo que não te custa nada não é renúncia. Não é. Não é renúncia. Deixar barco vazio é fácil, né? Quero ver deixar o barco cheio. Renunciar ao barco vazio é fácil. Por que Jesus não falou para ele antes? Né? Por que Jesus não falou para ele, olha, aproveita que o teu barco está vazio, meu amigo. Você não está virando nada no teu trabalho aí? Vem, siga-me, você vai ser pescador de homens. Jesus esperou. Ele tem a maior pesca da vida dele, irmão. Jesus esperou. Por quê? Para ver se ele amava o Senhor ao ponto de renunciar àquilo que era importante para ele. Porque se nós não amarmos mais a Deus do que as coisas, o nosso amor não é genuíno. O nosso amor é mentiroso, não é verdadeiro. Tem gente que ama mais as coisas do que propriamente a Deus. Isso é muito profundo. Eu poderia passar aqui horas e horas falando a respeito disso. A igreja que quer crescer, que quer atingir o crescimento e a maturidade espiritual, precisa estar disposta a viver isso todo dia, irmãos. Todo dia. Deixar barco vazio é fácil, meu irmão. Quero ver deixar barco cheio. Aquilo que dói em você. Nossa, Deus, logo agora. O barco está cheio. Doeu, mas ele deixou. Doeu, mas ele deixou. Tem coisa que vai doer em você, que você vai olhar assim, vai mexer com você. Vai mexer o teu coração. Vai balançar você. Vai chacoalhar você. Vai te dar um chacoalhão. Mas quem tem essa decisão é você, não está na mão de Deus. Está na sua mão o decidir. Então, para viver uma nova história, eu preciso viver primeiro a renúncia. Eu preciso viver a renúncia. Todo dia, todo momento, a todo instante.